Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia você além das fronteiras, conectado aqui na Manhã Manda Aqui. Obrigado pela sua sintonia. Vamos juntos nesta manhã ser edificados e crescermos espiritualmente através daquilo que vamos propor para você, através desta programação nesta manhã. Nós estamos na Manhã Manda Aqui, você é o meu convidado para daqui a pouquinho participar da entrevista. Hoje nós temos uma entrevista mais do que especial. Nós vamos ao intervalo musical e daqui a pouquinho eu volto. Deus te abençoe. Agora em São Paulo são 10 horas e 21 minutos, é um prazer ter você conectado aqui na Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui nessa manhã com muita honra e felicidade para entrevistar a minha pastora. Hoje comigo aqui a Leonor Pinheiro Estevanato. Bom dia, pastora Leonor. Bom dia, pastor. Bom dia para todos. Nessa manhã é assim, algo para mim muito especial, porque estou do lado... Estou no programa do âncora da nossa UBPC Online e assim, é um prazer grande porque eu tenho participado, tenho assistido, não todos os programas a gente não consegue, mas cada vez que eu estou participando, assistindo em casa, fazendo minhas coisas e olhando tudo que está acontecendo, eu acho a dinâmica ótima aqui, ao vivo e a cores. Quero te dar os parabéns, pastor. Glória a Deus. Tem uma facilidade de se comunicar, tem essa voz que todo mundo fala maravilhosa. E é um homem de Deus, né? Então, estar aqui é honra para mim, com certeza. Opa, muito obrigado, eu tributo isso a Deus. Lembrando que hoje é Dia Mundial da Voz, né? Uhum. E eu também tenho uma satisfação imensa, me sinto muito honrado por tê-la como uma referência na minha vida. Eu era criança, já ouvia falar da Leonor Estevanato, e eu cresci falando que quero ser igual Joel Estevanato. E hoje eu tenho o privilégio de estar servindo como pastor auxiliar, debaixo da cobertura espiritual desse casal. Leonor, você é natural da onde? Olha, pastor, eu sou nordestina, com muita honra, porque tem muita gente que vem para São Paulo e aí esconde essa história. Eu não escondo isso, porque eu louvo a Deus por todas as coisas da minha vida desde o meu nascimento. Eu sou de Sergipe, estado de Sergipe, uma cidade muito pequenininha chamada Neópolis, muito humildinha, assim, faz divisa com Alagoas, né? O Rio São Francisco é o que divide. E eu tenho poucas memórias de lá, mas eu tenho uma alegria de saber que nasci em um lugar, em uma terra abençoada por Deus, porque nós somos de Deus e a gente acredita dessa maneira que o Senhor escolhe o lugar para nós nascermos. Então, eu tenho parentes ainda lá, me comunico com eles. E eu tenho essa honra, sim, de ser nordestina. E os nordestinos, beijo para todo mundo. Um abraço para os nordestinos e para todos aqueles que estão conectados na Manhã Manda Aqui. A sua infância foi em que local aqui de São Paulo? Em qual bairro? Aqui no Manda Aqui mesmo? Na verdade, pastor, Manda Aqui, né, Zona Norte, foi depois de casada, né, de ministério, foi direção de Deus. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, como um monte, né, vários nordestinos naquela época. Meus pais, eu tinha 5 anos de idade, como primeira filha, e meu pai resolveu, como uns parentes dele estavam aqui, ele resolveu vir para cá e fomos para o bairro do Ipiranga. Eu morei nos meus primeiros 5 anos, mais ou menos, eu acho que não, menos que isso, estávamos lá, né, no Ipiranga, acho que é a Zona Oeste, e depois é que fomos para a Zona Leste, fiquei um tempão e lá eu estudei, época de infância. Lá eu aprendi sobre Jesus, minha mãe ia a igrejas evangélicas, ainda não era cristã, mas ela ia, então eu ia junto. E lá eu comecei a ouvir de Jesus. E foi lá, na verdade, que, ainda na Zona Leste, que eu me converti até, conheci Jesus. Você lembra quantos anos você tinha quando entregou a sua vida a Jesus? Sim, lembro muito bem, porque já fazem 40 anos, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer a minha idade, porque tem umas pessoas que chegam aqui em outros lugares, não. Mas você sabe que essa questão de dizer a idade é bíblica. Na Bíblia só tem registro de 2 mulheres, uma no Antigo e outra no Novo Testamento que mencionaram a idade. Não sabia, mas olha, eu me converti, eu tinha 15 anos, fazem 40 anos, quem faz conta aí já sabe. E com 15 anos eu estudava numa das escolas ali na Vila Ré e tinha uma amiga cristã, filha de pastor, muito linda de Deus, e ela não falava nada de Deus para mim, pastor. O interessante é isso, eu gosto de falar sobre isso. E isso
aplico na minha vida até hoje. Não que a gente não fale do Evangelho, mas mais do que falar do Evangelho, é importante que o Evangelho seja visto na nossa vida. Então, a vida dela me cativava. E ela era uma cristã e teve um dia que ela falou da igreja e eu falei, eu quero ir na sua igreja. Ela não me convidou. Ela falou que haveria um encontro de jovens, festa, aniversário da igreja. E eu, sem ser cristã, eu achava que ia ter salgadinho, bolinho, cachorro-quente. Eu achava que festa era isso, porque até então eu não era evangélica. Quando eu chego lá, me deparo com vários jovens adorando a Deus, buscando o Senhor. E uma coisa assim que eu achei maravilhosa foi o pastor pregando e falando, parecia que ele falava da minha vida. Eu falei, meu Deus, esse homem me conhece. E na verdade era o próprio Deus, assim, trazendo a palavra de salvação. E desde lá, pastor e queridos que estão aí assistindo, internautas, como diz o pastor, olha, entreguei minha vida para nunca mais. Glória a Deus. Abandoná-lo, porque eu amo Jesus demais. Eu sei que todos sabem, mas talvez haja alguém que esteja conectado conosco que não saiba. A Leonor, ela é esposa do nosso pastor presidente, pastor sênior da igreja local aqui no Mandaqui, do pastor Joel Estevanato. Também é uma doutora, ela é formada em psicologia, uma grande psicóloga, uma bênção de Deus na nossa vida, além de ser uma grande mulher de Deus. Pastora, como a senhora conheceu o pastor Joel Estevanato? Como foi esse tico-tico no fubá? Dentro dessa história de estar indo para a igreja, foi até interessante pensar sobre isso, porque assim, eu sem ser crente, sem ser evangélica, sem ter temor de Deus, eu era uma menina, né, uma adolescente de 15 anos, que fui para a igreja, mas é lógico que eu fiquei de olho nos gatinhos, fui atrás, né, de repente assim, não fui interessada em olhar rapazes, mas eu era adolescente, estava, né, Sim. Meu contexto de vida era esse, de paqueras e tal. E, enfim, chegando lá, foi bem interessante, porque o Joel, né, era o líder dos jovens nesse momento, ele era líder da Noemi e do pastor Daniel, inclusive, que hoje congrega com a gente, na época tinha seus 17 anos, por aí. O pastor Daniel da Mata. Pastor Daniel da Mata. Ele estudava com a gente, a Noemi, né, os dois são irmãos. E quando eu cheguei lá, ela foi me apresentando todo mundo e um detalhe, eu quero contar esse detalhe. Ela me apresentando todo mundo e tal, e todo mundo vindo, aquele carinho, né, de cristão, abraçando. Olha que bom que você está aqui, me acolhendo e tal. E o único que não me acolheu, quem foi? O Joel Estevanato. Porque ele estava correndo, óbvio, ele ia dirigir o culto e tal. Então aí a Noemi foi me apresentou, eu trouxe minha colega da escola. Ele, muito prazer, tudo bem e tal. E saiu correndo. Eu olhei e fiz, nossa, porque os outros tinham me acolhido muito, né? E enfim, foi assim que a gente se conheceu. No entanto, Jesus naquele dia já tratou muito da minha vida, foi maravilhoso. E um detalhe, pastor, naquele dia, apesar de ter ouvido falar do Evangelho e Deus ter colocado na boca daquele pastor a minha vida que eu estava vivendo, não houve um apelo, não houve alguém dizendo assim, alguém hoje quer aceitar Jesus e tal, ninguém falou nada. E isso, mas eu me senti tocada e de lá, daquela época, daquele dia em diante, como eu estudava ali próximo, o que eu comecei a fazer? Eu cabulava as aulas para ir para a igreja, porque eu não podia ir para a igreja no final de semana, meus pais não deixavam. Então, como eu estudava, estava num colégio, num colégio técnico, eu saía e nos dias de culto eu ia, e todo culto eu me sentia assim, tocada, eu chorava, não sabia o que era aquilo. Era uma coisa, uma emoção de dentro, eu chorava. Enfim, resumindo, teve um dia que eles organizaram, os jovens eram bem ativos naquele contexto, na igreja naquela época, quando eu me converti, e houve um evento dos jovens, o Joel organizando com o outro pessoal, e eles organizaram um filme, ia passar um filme, mas naquela época não era que nem hoje, essa tecnologia maravilhosa que a gente tem filme para toda a internet, né, toda essa parte funcionando. Era aqueles filmes assim de rolo mesmo, que a gente viu lá, colocado lá no meio da igreja, todo mundo chegando, tudo apagadinho e rolando lá, rodando aquele filme. E o filme, pastor, era uma pessoa que estava adoecida, a única coisa que eu me lembro é isso, era uma pessoa que estava adoecida no hospital e mostrava Billy Graham pregando e aquele adoecido, né, aquela pessoa que estava doente no hospital, tinha um radinho do lado e ouvia a pregação. E Billy Graham falava, olha, sua vida não precisa continuar do jeito que você está.
Sua vida pode modificar, você precisa se entregar para Jesus. Sabe por que você tem a ansiedade? Ansiedade não era aquela palavra, mas enfim, colocava nesse sentido o vazio que havia. Aquele vazio poderia ser preenchido só por Jesus, que nada preenchia. Foi ali, na igreja, tudo apagadinho, tudo no escuro, que quando eu vi aquilo, eu pensei, é isso que eu preciso. Glória a Deus. Eu preciso entregar minha vida, porque até então, os jovens ali, o pessoal que estava, ninguém tinha falado isso para mim. E eu estava lá com eles, animada e tal, mas não entendia. E nesse momento eu abaixei minha cabeça, e eu chorei muito, eu falei, Senhor, se é isso que eu preciso, então eu entrego hoje, no escurinho da igreja. Eu falei, eu entrego minha vida para o Senhor, eu aceito. Eu ouvi Billy Graham falando lá no filme, no radinho do hospital, e eu disse, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Mas eu chorava tanto, Glória a Deus, que aí vieram aqueles, não tinha, né, um entendimento como a gente tem recebido hoje e tal. E assim, com todo carinho, vinha a gente, enquanto eu estava chorando, ai, tá tudo bem, Leonor, tá tudo bem. E eu, sim, aí continuava chorando. E foi assim que eu entreguei minha vida para o Senhor, e foi tremendo. Alguns tiveram experiência no escurinho do cinema. Você foi no escurinho da igreja. Vendo o cinema, assistindo um filme. Glória a Deus. Assim, não no sentido nostálgico de pesar, mas até porque entendemos que Deus tem sempre o rio novo, né? A cada dia vivemos o melhor de Deus nesses dias e Ele tem um controle de todas as coisas. Mas olhando lá atrás, o que você mais sente falta daquele tempo em relação à igreja? Pastor, se é que sente falta. Que eu sinto falta, sinceramente. Assim, mas uma lembrança gostosa. Sim, lembranças gostosas. Se eu pensar, eu sou muito... que eu posso dizer, pastor, na minha personalidade, eu sou muito do aqui e agora. Eu gosto de viver cada momento, apesar dos nervosos, né, que a gente passa aqui na frente das câmeras. Mas eu gosto muito de viver o momento. Não que não tenha coisas boas para falar. Temos, se for pensar, nesse dia da conversão, nesse momento, as experiências com Deus. A experiência, por exemplo, de não poder orar na minha casa e... eu tinha que chegar da escola, do colégio, e me trancava no banheiro, tinha que me esconder. E aí eu abria o chuveiro e ficava orando enquanto o chuveiro estava aberto, porque meu pai não aceitava que a gente fosse crente. Então não é uma questão de saudade, mas são experiências marcantes, vamos dizer assim. Porque todo momento é momento, Deus tem feito coisas lindas, eu tenho experiências, assim, hoje, aos 55 anos, eu posso dizer que muita coisa foi boa, mas para dizer assim, experiências marcantes, eu tenho, mas não daquela época, Entendi. Se eu for pensar, né? Entendi. Você já é casada com o pastor Joel Estevanato há quantos anos? 37 anos. 37 anos. Desse relacionamento, desse fruto do amor, nasceram filhas. 3 Fale um princesas. Fale um pouquinho de cada uma delas. Agora, elas estão assistindo. Olha, pastor, a dádiva de ser mãe é uma coisa assim que eu posso dizer que, para mim, foi algo extraordinário. Porque eu sempre me olhei como alguém que, depois de convertida mesmo, eu achava que ser mãe era uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, e eu desejava tanto, que eu achava que eu nunca ia ser. Coisa de pneu mesmo, né? Coisa de bobagens nas cabeças que todo mundo tem, certo? Cada um tem a sua. Seus momentos de bobeira. E assim, quando nós nos casamos e fomos para o interior de São Paulo, eu e o Joel, foi assim, nós nos organizamos para não termos filhos no começo, né? Para ter nosso tempo primeiro de entrosamento, nós dois e tal. E logo depois Deus deu uma reviravolta, no sentido assim, nós não íamos continuar a nossa vida aqui de casados, mas fomos para o interior de São Paulo. E lá, depois de um ano, eu engravidei. Porque aí nós falamos, já que nós estamos nas mãos de Deus agora, aí nossos planejamentos, né? Primeiros, no caso de trabalho, né? De ele com a profissão dele, eu com a minha e tal. E nós vimos que Deus fez uma mudança, então lá no interior ele disse, Leonor, então nós não vamos mais evitar, vai vir quando Deus quiser. E enfim, eu engravidei, né? E uma coisa curiosa que eu passei, até 5 meses, magrinha que eu era, a barriguinha aparecendo e eu achava que eu não estava grávida. Por causa disso, por saber o quanto é tremendo. Então, eu tenho a Michele hoje, que foi esse primeiro presente do Senhor, uma administradora de mão cheia, uma mulher cheia de Deus, uma mulher que é muito competente, tem tudo do pai dela, de ser, né, muito visionária, de saber administrar coisas e tal, é o dom nato do pai.
E uma mulher linda, inclusive, diz que parece comigo. Sou eu, então, muito melhorada. É uma bênção, Michele, meu primeiro presente. Depois veio meu segundo presente, Thalitinha. Uma simpatia que já teve aqui, né, no programa. Nossa ministra de louvor hoje. Uma menina de Deus e coisas lindas, né? Em questão espiritual, houve até uma irmã na nossa igreja, quando ela veio visitar, quando foi ver a Thalita no berço, ela chorou e o Espírito Santo tomou e ela começou a falar em línguas. E Deus falando sobre a vida dela. O que ela é hoje, nós estamos vendo, né? Tem o seu chamado, como eu disse, cada um com o seu chamado, como a Michele tem os dons, as habilidades, a Thalita nessa área de ser, que a gente brinca, chama ela é a pastorinha Joela, né? Tem muito dessa questão. Mas dizem assim, ela tem muito o perfil do pai de ser a pastora, de ser, né, as exigências, a maneira, o perfil como ele tem. Mas diz que a brincadeira e o jeito, outro jeito, ela parece comigo, dizem, né? Mas ela é muito a cara do pai dela também. E veio como um presente do Senhor, e a Jaque, né, a minha terceira, como eu sempre costumo falar, que era a alegria que faltava, que a gente tem duas bênçãos, e a Jaqueline veio para completar. Nós temos essas 3 filhas, e veio para completar nossa casa, o nosso ninho, né? Uma menina também cheia de Deus, envergonhadinha, treme pra caramba de fazer as coisas como eu, tal, mais parecida comigo, mas assim, também cheia de Deus, uma menina temente ao Senhor, assim, e as 3, né, com o dom que tem, que participam do louvor, uma lidera, mas as outras 2 cantam e adoram a Deus, têm habilidade para cantar, são mães excelentes. Pastor, e até uma curiosidade, eu dediquei minha vida ao ministério primeiro, né, que é servir a Deus e a minha família. Então, deixei abrir mão de muita coisa para criá-las, educá-las, para estar junto, acompanhar o crescimento delas. Glória a Deus. E a alegria hoje, até hoje, isso eu acho que eu nem falo isso para elas, mas eu vou contar aqui para quem está ouvindo. Até hoje, uma coisa que me encanta é quando eu vou na casa delas, pouco eu vou, né, porque é mais gostoso recebê-las na nossa casa. Mas cada vez que eu vou na casa de cada uma, vem assim uma coisa muito de satisfação em Deus, é um louvor a Deus que eu faço, porque é coisa de mãe, só mãe que entende. Eu falo, meu Deus, olha só, a casa, tudo arrumado, organizado, os filhos crescendo, tudo bonitinho, tudo com saúde. Não é que eu subjugava e dizia que elas não poderiam, não é isso. Mas é que é uma satisfação que a gente não consegue expressar, eu acho que quem é mãe mesmo sabe disso, de olhar que nós conseguimos chegar até aqui e olha que não estão mais em casa e cada uma tem a sua casa, cada uma tem a sua família, cada uma administra as suas coisas e são excelentes donas de casa e esposas e mãezonas que cuidam dos filhos. Então, eu só posso dizer, deu para perceber, né? Sou mãe babona. E uma coisa interessante que Deus proporcionou para vocês é a bênção dele sobre o lar, genros maravilhosos e netos queridos, né? Sim, os genros são meus filhos, né? Eu costumo, agora nem tanto, né? Mas isso aparecia muito mais quando elas namoravam, porque qualquer situação entre eles, dificuldade, né? Aquelas questões das briguinhas, etc e tal, sempre eu defendia a eles, claro. Os defendia sempre. E elas, mãe, você é minha mãe. Eu falei, ok. Então, eu sempre, não era nunca com uma segunda intenção de mantê-los perto, nada disso. Mas eu sempre procurei, pastor, não sou perfeita, ninguém é, mas eu sempre busquei que elas fossem muito justas e olhassem as coisas erradas que elas faziam. Embora, às vezes, elas tivessem coisas erradas, mas eu queria sempre isentá-los do erro, não isentá-los, mas sempre eu partia para o lado deles, né? Não era, por mais babona que eu seja, eu penso que eu sempre busquei ser muito justa. Então, se elas não tinham razão, eu não dava razão para elas. Amém. E são quantos netos? As bênçãos, né? Falei das filhas, falei babando, falei dos genros que são filhos. Agora falar de netos, gente. Olha, pastor, eu louvo a Deus porque são 6 presentes de Deus. Heranças delas que nós, né, fomos presenteados. Eu tenho a Larissa, né? A Thalita casou primeiro, então teve a Larissa. Depois a Michele teve o Felipe, então na ordem, né? Eles têm 3 dias de diferença apenas, um nasceu no dia 20, outro no dia 23, então pouca diferença eles têm. As 2 engravidaram juntas, coisa mais deliciosa. Depois eu tenho a Alice, que é a primeira da Jaqueline,
São os 3 primogênitos, né? São os 3 mais velhos, os 3 que já interagem, que já escrevem bilhetinho para a vovó. Vovó, te amo. Desde o ano passado, no meu aniversário ano passado, eu já tenho o bilhetinho deles. Então, antes era só rabisquinhos, desenhinhos. Então, eles interagem, trocamos ideias, conversamos, rolamos no chão. E aí, Deus nos presenteou com mais 3 bênçãos, cada um tem mais um. Então, a Thalita tem mais uma, a Esther, linda demais. Mas quem teve primeiro foi a Michele, né? Na questão do segundo filho, que é o Felipe, que assim, que é o Theo, que assim, dizem que é minha cara. E ele realmente, quando a gente olha a minha foto de criança e a foto dele, é são interessante. Parecidos. Mas com certeza, eles são lindos demais e, como eu falo, sempre melhorados. Então tem os 3 mais velhos, depois tem o Theo primeiro, né? Depois tem a Esther, da Thalita, e depois tem a Esther não, veio a Laura primeiro, né, da Jaqueline, e depois a Esther. Então, a Thalita tem a primeira e tem a sexta. Né? A Thalita abriu, né, essa questão de nós nos tornarmos avós. E agora, por enquanto, eu espero que continue assim, nós temos a sexta neta, que é a Esther. São 6 queridos demais. Glória a Deus. Amo demais. Eu estou aqui com a Leonor Estevanato, psicóloga, esposa do nosso pastor sênior e presidente da Igreja ao Brasil para Cristo aqui no Mandaqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar no segundo bloco com ela, a entrevistando. Fique conectado conosco, vamos ao intervalo musical e daqui a pouquinho nós voltamos. São 10 horas e 47 minutos aqui em São Paulo, nós estamos na Manhã Mandaqui. Eu estou entrevistando a querida Leonor Estevanato. Você viu agora há pouco aí a foto dela, do seu esposo e de toda a sua família, olha que lindo. Nós temos ali o pastor Joel Estevanato, nós temos o Leandro e a Thalita, o André e a Michele, o Davi e a Jaqueline. Agora os nomes dos netos eu não vou saber. Aí nós temos a Larissa, de vestidinho rosinha, de listinha, o Felipe de jeans sentado, tem a Alice no meio, segurando minha mão, de vestidinho preto, a terceira, o Theo, com aquela cara maravilhosinha dele, de camisa xadrez, atrás do Felipe, nós temos a Esther no colo do pai, do Leandro, olhando de lado, essa fotinha não está olhando de frente, e o Joel segurando a Laurinha. Que legal, esta é a família Estevanato. Para você conectado aqui na Manhã Mandaqui, eu quero mandar um abraço especial para pessoas que estão assistindo aqui a nossa programação. A Dalva Policarpo, Deus te abençoe. Olha, conhece essa aí? Alessandra. Aham. Ó, Alessandra. Ah, olha lá, o coração. Deus te abençoe, meu amor. Pastor Antônio Marcos, que é pastor auxiliar aqui na igreja local do Mandaqui. Também o vice-presidente da Igreja Brasil para Cristo aqui no Mandaqui, pastor Ezequias, conectado conosco, juntamente com a Solange Mota. Solange é uma referência aqui na nossa igreja também, né? Ela é filha do fundador, né? Exatamente. A Venina, isso? Venina Ribeiro, Deus te abençoe. Nosso querido casal de pastores, Paixão e Cátia Vitoriano, Deus abençoe também. Raquel Linguanotto, Deus abençoe. Ana Rafael, aluna do IBBC, Deus te abençoe. A Valquíria Santana, Deus te abençoe. Pastor Daniel da Mata, foi cupido do pastor Joel e da Leonor. Um abraço, pastor Daniel, a Edna também. Adriana Rebeca, aluna também do IBBC, Deus abençoe. Gêmeos Oiquia. Ah, do Gêmeos Oiquia. Sim. Indara Juliana, Deus abençoe. Vilma Araújo, Deus abençoe. Leia Costa, líder de intercessão da nossa igreja local, Deus abençoe. Esposa do Fabiano. Silmara Costa, Deus abençoe. Gêmeos Oiquia também. Rosa Gomes, Deus abençoe. William e Diana Silva, Deus abençoe. São as pessoas conectadas, além de você que não deixou seu nome lá, mas que está assistindo, que Deus esteja marcando a sua vida de uma forma toda especial. Querida Leonor, lá no Sul, eu aprendi aqui em São Paulo que a experiência com Deus, aqui vocês chamam de penteca, e lá no Sul nós falamos de aleluiado. Qual foi a experiência aleluiada que você teve na sua vida, assim, marcante? Eu sei que foram muitas, nesses 40 anos envolvida no reino de Deus, eu sei que foram várias, mas aquela que você disse assim, essa aqui eu não posso esquecer jamais. Qual foi esse momento aleluiado na sua vida? Olha,
como você está dizendo, os momentos aleluiados são vários, né? 40 anos vivendo com Deus, mas uma experiência que foi a primeira e mais marcante foi quando eu recebi a visita, o batismo que nós costumamos chamar na palavra, né? Do batismo do Espírito Santo, que ele é evidenciado através das línguas. Certo. Foi assim um momento muito especial, pastor. Até ali eu não tinha ainda vivido o sobrenatural de Deus. Depois de aceitar Jesus, alguma coisa mudou, eu entendia que tinha mudado, mas nós não tínhamos o conhecimento da palavra, a exposição e esclarecimento como hoje. Né? Então, eu sei o que aconteceu naquela época, quando eu tive essa experiência, eu não sabia. Mas assim, os jovens, né, como sempre, uma galera muito, muito unida, o pessoal muito, muito participativo ali, muito sempre juntos, reuniram-se na casa de uma irmã que até então era a líder, que estava saindo, né? Tanto é que foi o Joel e outra pessoa que assumiu. Ela, por estar se despedindo, ela marcou uma última reunião na casa dela. Ela era casada, ia mudar para outra região de São Paulo. Eu não entendia muito porque eu estava recém-chegada. Eu sei que os jovens iam para lá, me chamaram, me levaram e eu fui. E aí uma experiência tremenda, que eu digo que é a primeira para eu nunca mais esquecer, entre outras, foi quando teve uma fala da palavra, ministração e tal, não lembro muito dessas coisas, mas aí todo mundo em volta, a casa era muito pequena, então alguns ficaram no quarto, outros ficaram na sala, na cozinha, acho que era sala, não sei se tinha nem sala, mas era muito pequenininho, então a gente se espalhou onde podia. E eu estava bem espalhada, eu estava bem no canto, no quarto, com outros irmãos, então fizemos como se fossem grupinhos, juntos para orarmos. Falaram, vamos orar agora, buscar o Senhor. Eu sei que eu fechei meu olho e eu, pastor, chegava na igreja e eu via os jovens falando em línguas. Eu falava, o que é isso? Eu quero também, porque eu sempre fui assim. Todo mundo tem, eu também quero, porque com Deus, assim, o que Deus tem para dar, eu também quero. Então, vou atrás, sempre muito bom. De buscar, né? E uns dias antes, rapidinho assim, para poder vocês entenderem, né, para quem está assistindo entender, eu tive numa reunião, poucos jovens, e o Joel lá com a gente, com os jovens que estavam lá, eu tinha faltado na escola, e estávamos lá orando na frente do altar, assim, do púlpito, e todo mundo começou a orar, e todo mundo começou a falar em línguas. Eu fiquei assim, eu também quero, e falando com Deus, falei, Senhor, eu também quero isso. Não sabia nem que era, né, direito, mas eu falei, eu quero, do Senhor eu quero. Aí fiquei frustradíssima, fui para casa, peguei o ônibus, ia para casa de ônibus que morava longe, e entrei no ônibus assim, frustrada, segurei assim, né, no ônibus, me segurando assim, e assim, indignada, né? Eu preciso disso, todo mundo tem, todo mundo fala e se alegra, e o que é isso? E fui. E daqui a pouco, enquanto eu ainda conectada com Deus, mesmo dentro do ônibus sozinha, eu comecei a falar baixinho, algumas coisas veio na minha boca, algumas coisas. E eu fiz, aí eu me arrepio de lembrar. Aleluia. E aquilo me arrepiou mesmo, Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou falando em línguas. Glória a Deus. E eu fui correndo, eu não vi a hora de chegar, entrei correndo em casa, fui direto para o chuveiro, para poder ligar o chuveiro, né? Para fechar a porta, para poder fazer de conta que eu estava tomando banho. E me ajoelhei, e eu comecei a falar em línguas, e aquilo começou, de dentro para fora, assim, vinha de uma forma que me queimava, pastor, queimava por dentro. E eu senti, eu falei, isso é de Deus, isso é o que eles têm lá, eu pensava, né? Sem saber exatamente. E então, cheguei. Como não era nesse final de semana que haveria esse encontro, eu pensei, isso era uma sexta-feira, eu acho. Eu falei assim, então eu vou lá para a casa da Hilda e eu vou desenvolver isso com todo mundo. Aí eu vou descobrir se é isso mesmo, porque aí eu sozinha eu fiquei buscando, falando em línguas, mas ao mesmo tempo eu, assim, meia no break, né? Acho que não, acho que sim, acho que não. Naquela dúvida sozinha. Enfim, resumindo, cheguei nesse dia, quando fomos orar, eu falei, é agora, se eu estou batizado nesse Espírito Santo aí que todo mundo está falando, é agora. Pastor, eu fechei meus olhos, eu orei, e vinha línguas, eu falava, eu fechei meu olho e não abri mais. E eu me via, e hoje a palavra de Deus diz que quando nós estamos assentados nas regiões celestiais, nosso Espírito sobe ao Senhor. Isso é lindo. Aleluia. Só entende quem tem essa experiência, se esquema gostoso com Deus. Aleluia. E aí acontece isso, quando fica aleluia, pastor, eu busquei a Deus. Eu, de olhos fechados, eu me sentia leve, me sentia como se estivesse nas nuvens mesmo, porque eu via o azul, mas eu não abri o olho. E leve, uma coisa ali, como você citou agora no testemunho aí da senhora que o senhor abraçou, sem explicação, mas eu não abri o olho, de jeito nenhum. Falei, se eu abrir o olho vai acabar isso aqui. A experiência foi tamanha que quando terminei de orar, sem parar, quando eu abri os olhos,
metade do pessoal já tinha ido embora. Aleluia. Já tinham comido. E lá eu e mais um ou dois que não paravam de orar. Quando eu terminei, assim, encharcada de choro, de suor. Que delícia, né? Quando eu fui ver, o pessoal me abraçava e falava, você foi batizado no Espírito Santo. Ah, pastor, não tem coisa melhor. E essa experiência, ela é válida para você que está aí conectado conosco nesta manhã. Deus, ele não mudou, como foi mencionado em Salmo 102, versículo 27, que ele não muda, ele permanece o mesmo. Malaquias, capítulo 3, versículo 2, diz que ele permanece o mesmo. E eu sei que você, internauta, que está precisando de um fogo de Deus, um poder sobrenatural do Espírito Santo, nesse momento, quando estamos sentindo aqui agora a presença de Deus, essa presença de Deus venha sobre sua vida, venha sobre sua casa, venha sobre a sua família, no nome de Jesus. Léo, eu sei que você é discipuladora da Leia, a Leia que é responsável pelo Ministério de Intercessão. E a intercessão, ela é muito presente na sua vida, no seu ministério, nos cultos de quinta-feira, que você tem presidido também ao lado do seu esposo, nosso pastor Joel Estevanato. Há uma ênfase muito grande ao Ministério de Intercessão. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual a importância da intercessão nesses dias? Olha só, pastor, na verdade, você citou sobre a Leia, e a Leia, ela é a líder da intercessão. Sim. Deus a colocou isso há muitos anos, e hoje nós estamos trabalhando juntas, por quê? Porque, como eu estou do lado do meu marido, eu comecei a sentir essa necessidade de ter alguma mudança, de irmos atrás, de entendermos um pouco melhor, né? E nisso nós duas fomos atrás, nós duas buscamos o Senhor, buscamos meios, né, de estudar, de nos aprofundarmos nisso. Porque, dentro da sua pergunta, sem esse respaldo da oração, dessa cobertura espiritual, nós ficamos aquém nas regiões celestiais. A Bíblia fala, tem um texto específico que eu gostaria de citar, que Daniel está orando lá numa situação, não vou entrar em detalhes, e o anjo chega e diz assim, olha, desde o dia que você orou, eu já tinha a resposta, só que eu demorei 21 dias, porque eu estava, né, na linguagem para a gente entender, para todo mundo entender, talvez alguém esteja aí ouvindo e não entenda, eu estava lá brigando para poder chegar aqui, então alguém me impedia. Então nós, por essa palavra e outros textos, nós entendemos o seguinte, o mundo espiritual é real. Nós estamos aqui, nós somos capazes de olhar o que está à nossa volta, mas o que está em outra dimensão, que existe, que está nesse momento aqui, a gente não enxerga. Eu sei que agora tem um monte de anjo aqui. Glória a Deus. Até porque, quando eu vinha para cá, falei, pedi um monte de oração. Gente, ora por mim. Porque eu gosto de falar com gente, mas com câmera eu tremo. Enfim. Então, o que a gente entende é assim, por mais que sejamos de Deus, por mais que busquemos a Deus, se não tivermos essa cobertura de gente guardando-nos, cobrindo-nos, ajudando-nos, nós podemos ser, às vezes, acometidos de situações por conta de falta de alguém orar por nós, de alguém interceder por nós. E a igreja precisa hoje desse exército que ora, que ninguém está vendo, que ora a Deus, que busca a Deus, que está no seu quarto, na sua casa, como a gente tem nosso dia de oração e jejum de 24 horas. Aqui, às vezes, ficam destacados porque está aparecendo, mas eles estando aparecendo ou não, o intercessor, a necessidade é dessa cobertura. Tem, se não me engano, é John Wesley, se não me engano, me falha a memória, que ele diz que o que Deus faz na terra, a coisa que Deus faz na terra é responder oração. Amém. Deus responde oração. Olha, glória a Deus. Essa é a nossa parte. Então, quando nós temos uma igreja que tem gente que tem essa visão e que, às vezes você está na igreja e você fala assim, tudo que acontece eu fico orando, não sei porquê, você é intercessor, é isso. Então, e quando existe um ministério que pode, né, estar junto, tem uma liderança para orientar, para dar os meios, para ensinar as ferramentas, nós precisamos. Então, tudo que nós vamos fazer, num curso que você vai fazer, você precisa o quê? Ter o ensinamento, estudar, ler, se aprofundar, saber como faz, como usa as ferramentas. Então, intercessão tem que saber fazer e quando sabe fazer, Deus responde oração. Glória a Deus. E é tão bom quando a pessoa, ela reconhece, aprende sobre isso e aprende a fazer a manutenção da intercessão. Porque existem pessoas que esperam ter um problema para tentar resolver uma situação. Seria
interessante ser antes, durante e depois. Sim, sim. Né? Porque muda tudo. Mais uma pergunta, qual a importância da psicologia na vida das pessoas? Estou perguntando para minha amiga psicóloga, Leonora Estevanato. Ai, qual a importância? E, Olha, sim, pode. diga. Não, eu ia falar, inclusive, nós vemos o quão significativo é a vida emocional da pessoa, que pode afetar até a sua vida espiritual. E a minha pergunta para a doutora, a minha vida emocional, ela interfere na minha vida espiritual? Ah, eu preciso dizer antes aqui, em cadeia nacional, para todos, que eu não sou doutora. Ah, então tá bom. Mas é psicólogo. Sim, isso sim. Mas a questão do título de doutor, para qualquer área, qualquer profissão, se faz, né, o uso do DR na frente, né, quando nós fazemos doutorado, ou seja, estudamos mais um pouco. Eu entendo que às vezes o pastor me chama, alguns outros me chamam até brincando, e eu gosto de deixar isso um pouco claro, porque muita gente sabe e muitos não sabem. Então, não sou doutora em psicologia, então não me aperfeiçoei a isso, estudei mais 5 anos de jeito nenhum, mas enquanto psicoterapeuta, hoje eu entendo, não faço um paralelo jamais com Deus, com a palavra de Deus, nunca. Porém, assim como Deus deixou a inteligência, a sabedoria para médicos, por exemplo, médicos das várias áreas do corpo, o médico, quando ele estuda o comportamento humano e ele estuda a mente humana e ele estuda os porquês, né, dos nossos comportamentos, ações e reações, isso nos facilita para compreender outras demandas. Porque muitas situações, por exemplo, de doenças que as pessoas hoje têm, né, isso é dado já científico, já estudado, que nesses últimos tempos, já está acontecendo daqui para frente, as pessoas vão sofrer muito mais de problemas emocionais do que problemas físicos. No entanto, os problemas físicos, da própria questão psicológica, da profissão de psicologia, nós temos respaldo na palavra. Tem muitos textos bíblicos que, de uma forma, vamos dizer assim, bem velada, a psicologia usa formas de trabalhar e que estão na Bíblia, né? Só quem conhece a Bíblia e estuda psicologia que vai perceber. Então, tem muitos princípios, muitos conceitos que estão na palavra de Deus e que, teóricos, né, principalmente muitos dos que a gente hoje usa, né, dentro das teorias para trabalhar as abordagens, a maioria eram judeus. Então, se for aí, eu vou longe nessa conversa, porque assim, o que eu entendo? O povo judeu é um povo escolhido, foi o povo escolhido de Deus, né? Graças a Deus que Jesus veio para nós todos, mas continua sendo a nação especial para Deus. E é na mente desses judeus, né, antigos, que eles foram dando, por conhecerem a Deus, né, do jeito deles, mas por terem o temor que eles tinham, eles foram levados a compreensões que até se afastaram de Deus, mas não deixaram de usar os conceitos com a palavra de Deus. Hoje não se fala. É até o ponto de chegar um professor, falar alguma coisa assim, eu falo, nossa, aí foi fulano, não vou dizer os nomes aqui, mas foi o fulano que falou, aí eu fico, meus botões, tá bom. Aí eu vou lá e lembro do texto bíblico. Então, existe, hoje, graças a Deus, uma mudança, mas até pouco tempo, até enquanto eu estudei, eu via um ranço muito grande entre cristianismo e psicologia. E não é para ter ranço, é para andar junto. Por quê? Porque a psicologia não completa a palavra de Deus, de jeito nenhum, mas a palavra de Deus completa a psicologia. Glória a Deus, bom demais, bom demais. Léo, além de escritora, compositora, psicóloga, ministério pastoral fantástico, que livro seria um livro de cabeceira seu que você indicaria para as pessoas? Oh, você acabou de falar nele, está aqui em cima, olha aí, olha que chique. Movido pela Eternidade. Pela Eternidade. Esse Movido pela Eternidade, pastor, é um livro que todo cristão, né, que pensa um pouquinho na eternidade, como vai ser, como imagina que seja, é interessante porque o John Bevere, ele faz uma alegoria. É uma alegoria de como vai ser o dia que nós vamos chegar diante de Deus. Assim, mas só que ele coloca o antes, o durante e o depois. E trata com questões muito íntimas nossas. Porque, é assim, eu não vou dizer, isso não é uma Bíblia. Entendo. De jeito nenhum, não é a Bíblia.
Mas John Bevere, ele tem uma capacitação, e esse livro é muito antigo, tem até no YouTube vídeos que ele fala desse livro, são 3, 4, 5 vídeos, mas muito antigo, daquela época ainda do rolo, que tiraram do rolo e colocaram no YouTube, mas é uma imagem bem ruinzinha, bem chuviscadinha daquela época, de tanto de 1900 eu me casei, né? Mas ele traz conceitos da palavra de Deus e traz, como eu disse, essa alegoria de pessoas, de comportamentos, de coisas que às vezes a gente acha que ninguém sabe, e às vezes ninguém sabe mesmo, mas Deus conhece. Comportamentos, formas de ser, então eu indico. Esse é o livro de cabeceira da Leonor Stevanato, que indica-nos, né? Né? Movido pela Eternidade. Você pode encontrá-lo na Livraria OBPC pelo site www.livrariaobpc.com.br. Além do pastor Joel Stevanato, quem hoje te faz parar para ouvir uma ministração? De calça curta, assim? Olha, eu vou ser bem franca, bem sincera, pastor. Às vezes eu escuto um ou outro, mas é muito difícil. Estou sendo franca. Certo. Se eu estou em pecado, atira as pedras aí, gente. Mas a base bíblica e o que eu aprendi, inclusive enquanto crente, graças a Deus, veio, né? Sempre veio. E tudo que eu aprendi até hoje, no sentido assim, enquanto cristã, para você fazer uma ideia, eu me converti e o nosso pastor lá, quando eu me converti, ele já era muito velhinho. Eu lembro que com a galera dos jovens, eu fui lá visitar o pastor. Nos últimos dias dele no hospital, era bem velhinho já. Então, Paulo Kuzman, eu tive pouquíssimo contato com ele. E aí a igreja, durante um tempo, ficou sem pastor. E quem ministrava para a gente, quem era? Joel Stevanato, o líder dos jovens. Então eu comecei a aprender, comecei a minha carreira cristã ouvindo-o, né? E hoje eu convivo com ele. Não estou dizendo que outros pastores não preguem a palavra de uma forma maravilhosa. Então, uma vez ou outra, sem dúvida, é gostoso escutar, né? Que é o outro livro até que está por aqui também, o Luciano Subirá, Falar em Línguas. O livro eu terminei de ler esses dias, muito bom também. Ele é um excelente pregador, né? Então, eu não preciso nem falar que todo mundo conhece, todo mundo sabe. No entanto, o que eu posso dizer é que, assim, num tempo em que existem tantos pastores de internet, não falando de ninguém, me reportando a nenhum pastor, mas é muito bom você ouvir alguém e depois você conhecer a vida dessa pessoa e saber que o que ele está pregando, ele vive. Que bom. Então, como eu disse, eu posso falar que eu ouvi tanto meu genro falar, inclusive, eu não conhecia Luciano Subirá, antes de você falar dele, meu genro falava, olha, você já escutou? Olha, que pregação e tal. Então, uma vez ou outra, eu até escuto algum. Mas, sendo bem sincera, eu escuto meu marido pregar. Glória a Deus. Eu espero que você viva décadas e décadas e décadas. Mas o que você diria para o pastor Joel Stevanato hoje, se fosse o último minuto da sua vida? Ai, Jesus Cristo, não vai casar com ninguém. Eu vou dizer isso, ora, Paula. Fala sério. É legal. Olha, eu acho que é interessante, viu? Porque ontem à noite a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, que isso? Eu estou apenas com 55 anos e não estou pensando nessas coisas ainda, não. Eu penso que Jesus vai voltar e nós vamos ser arrebatados. Glória então não tem nada para falar para ele, não. Ótimo, tá bom. Léo, você é compositora, você é uma levita. Quem marcou a sua vida no mundo gospel em relação a canções, adoração, de ontem e de hoje? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Pastor Ademar de Campos foi referência, né, na minha época, entre outros, foi referência, porque canções muito assim, de comunhão, de afinidade com Deus, e foi bem bacana. Tem outros, mas primeiro que veio na minha mente agora. Que legal. Eu vou fazer um ping-pong com você. Eu vou falar uma palavra e você vai resumir a resposta com uma palavra, tá bom? Ok. Vamos lá fazer um ping-pong? Posso fazer um ping-pong? Vamos lá? Então, para você que conectou agora, eu estou aqui com a Leonor Stevanato sendo entrevistada. Uma honra, viu? Já quero te agradecer. Daqui a pouquinho nós vamos encerrar o programa, porém antes teremos uma reflexão bíblica e uma oração com você e por você, internauta. Vamos lá. Ping-pong, resumindo com uma palavra. Deus. Tudo. Casamento. Base. Família.
Delícia. Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui. Estrutura. Milagre. Expectativa. Fé. Bênção. Bênção. Intercessão. Prioridade. Joel Estevanato. Gato! Jair... Meu gato! Jair Messias Bolsonaro. Resposta. Glória a Deus. Amém. Obrigado, viu? Ufa. Nós vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a reflexão bíblica da Leonor Estevanato. Obrigado pela tua conexão aqui na Manhã Mandaqui. Agora em São Paulo são 11 horas e 16 minutos. Nós estamos aqui no programa Manhã Mandaqui. Com vocês, a Leonor Estevanato, com a reflexão bíblica e orando com você e por você. Meu agradecimento, obrigado por ter aceito o convite. Deus te abençoe, abençoe seu esposo, que admiro e amo, e toda a sua família. Obrigado. Eu que agradeço, pastor. Com certeza a gente está vivendo um tempo diferenciado, mas Deus nos dá habilidade, capacidade, e toda essa equipe aí, né, arrojada, participando, nosso querido diretor, a gente tem muito carinho, né, diretor de toda essa programação, Celso Luiz, para nós, né, para os íntimos Celcinho, agradeço a essa equipe que está aqui, os outros que têm participado, e o convite de estar aqui e a honra também, porque já que nós não podemos vir até a igreja, nós estamos indo até a igreja e a sua casa é a igreja. É uma bênção estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Wander. Uma honra mesmo, ó, de coração. E dentro desse convite nós temos um tempo, né, de reflexão, e eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa humanidade. Da humanidade não hoje, mas sempre. A humanidade, ela precisa, os homens, as mulheres em toda a parte da terra, sempre precisou e hoje muito mais precisa de samaritanos. É esse o tema que eu quero trazer para você. Precisamos urgentemente de bons samaritanos. Precisamos urgentemente de samaritanos genuínos. E eu quero embasar isso que eu estou dizendo em um texto que está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 34. Tem esse texto que é muito conhecido já dos cristãos, que diz, é uma situação, né, de um fariseu falando com Jesus, enfim, mas aí o texto no capítulo 10 de Lucas 30 diz assim: em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, preste bem atenção, um sacerdote, que quando viu o homem passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Olhem, note que os dois atravessaram a rua. Mas vinha quem descendo? Pelo mesmo trajeto, pelo mesmo caminho, um samaritano. E esse, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem ferido, machucado. E quando viu, teve o quê? Piedade, teve dó, teve empatia por ver aquele homem jogado no chão. Então ele se aproximou, enfaixou as feridas, queria que você guardasse isso, enfaixou as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Somente até aqui. O que eu quero refletir nesses últimos minutos desse programa, com essa honra que estão me dando para esse momento, a humanidade, assim, todas as pessoas, todos, sem exceção, todos nós, desde o grande até o pequeno, todos nós, precisamos de samaritanos, legítimos, verdadeiros, que estejam conosco. O que eu quero destacar aqui, rapidamente, é que aqueles outros religiosos, aqueles outros comprometidos, aqueles outros que tinham seus interesses, seus afazeres, não tinham tempo para acolher quem estava perdido, quem estava sofrendo, quem estava lá, além de ter sido roubado, ainda tinha ter sido espancado. A Terra hoje, a humanidade, tem vivido roubos emocionais,
roubos estruturais de família, roubos da sua própria dignidade de ser humano. Hoje nós estamos vivendo roubados, né? Podemos pensar que nessa calamidade, com esse vírus chinês, as pessoas estão roubadas do relacionamento, do trabalho, né? Tem um monte de coisa acontecendo, mas enfim. Com essa situação, pensando nesse samaritano e pensando nessa pessoa ferida, o que nós estamos identificando que tem tudo a ver hoje na humanidade, não por causa da calamidade, como eu disse, mas por tudo que a gente tem vivido. O samaritano, ao contrário do sacerdote e ao contrário do levita, esse samaritano, ele tinha o que fazer, ele estava passando ali, não estava passeando, mas ele carregava uma mochila, né? Eu não sei os nomes que tinha naquela época, uma sacola, mas vamos pensar que ele carregava aqui atrás, contemporizando agora, né? Para dizer que ele tinha uma mochila, e nas costas ele trazia faixas, o mínimo que está escrito aí, que ele pôde favorecer aquela pessoa que estava ferida. Ele tinha faixas, ele tinha vinho e ele tinha óleo. Era o remédio para aquela época. Ele só pôde cuidar quando ele jogou o óleo, ele jogou o vinho e ele depois cobriu as feridas com as ataduras. O verdadeiro samaritano hoje é o verdadeiro cristão. Eu quero trazer essa reflexão para nós todos como cristãos. Quem está aí do outro lado da tela, do outro lado do computador, do iPad, sei lá, qual é o meio que você está podendo ouvir e ver acompanhar essa mensagem. É para você e para todos nós que estamos aqui. É para essa equipe, é para quem congrega aqui, é para você que está aí e congrega em outro lugar. É chegado o momento em que estamos entendendo que o tempo está passando. O relógio está indo para os seus minutos finais nessa humanidade. Estamos sentindo que as coisas estão convergindo para aquele grande dia. A palavra de Deus diz que assim como nos dias de Noé, as pessoas se divertiam, cuidavam das suas vidas, faziam o que bem queria. E Noé construiu uma arca e ele era taxado de louco, de doido. Ah, que nada a ver, para que isso? Nunca choveu, nunca tinha caído água do céu. A palavra de Deus diz que até o dia da chuva, era do chão, subia um ar quente, a água subia, que aquecia e subia e nisso regava. Era regado não, mas umificava as raízes e assim acontecia. Até o dia do dilúvio nunca choveu. Eu queria que você entendesse. Até o dia em que, o grande dia em que nós ouvimos, e a Bíblia diz, em Apocalipse, em outros textos nós sabemos que vai acontecer a partida dessa terra daqueles que amam a Deus, nunca aconteceu. Já aconteceu sim, a gente não conhece que não sabe o paradeiro de Moisés, a gente não sabe o paradeiro, né, de Elias ou Eliseu, eu sempre confundo eles. Eles sumiram, ninguém nunca mais viu. Mas vai acontecer um dia, sabe o que vai acontecer? Muita gente nessa terra vai sumir. Muita gente que anda com Deus. Mas aí eu quero voltar para o texto e dizer o seguinte: enquanto isso não acontece, nós precisamos ser aqueles que não está passando de largo, não está dando as costas para as necessidades das pessoas. E para nós sermos essas pessoas que possam trazer um pouco de esperança, um pouco de expectativa de vida, como cristão, não podemos ser os cristãos apenas nominais. Cristão nominal, ele não tem uma palavra que faz diferença. O cristão nominal é aquele que a própria vida dele não traz para outra pessoa segurança. E, encerrando, eu quero dizer que a terra, a humanidade, está precisando dos samaritanos autênticos, cristãos de verdade. Cristão de verdade carrega na bolsa aquilo que pode ajudar. Aquele sacerdote, aquele levita, não tinha nada para ajudar, porque eles tinham a vida deles, a preocupação com eles. O samaritano, por mais que ele tivesse a vida dele, ele teve um tempo para parar.
Porque primeiro ele tinha um coração que olhava para as mazelas das pessoas. Enquanto cristãos, não temos que ter julgamento o que as pessoas estão fazendo com a vida delas. Nós precisamos ter compaixão porque elas estão cegadas, fazendo coisas erradas e presas nisso. Aquela pessoa caída ali, se ninguém passasse, de repente poderia até morrer. Mas alguém chegou para estender a mão. Eu e você precisamos ter um coração que olhe para a pessoa que está lá. Ah, que nada, não vou ligar não. Ah, ele está fazendo a vida dele, ele não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Ah, quer que morra. Não. Cristão verdadeiro é samaritano que faz uma parada na sua vida toda cheia de compromisso, mas dá uma paradinha e vai olhar para a necessidade das pessoas. E esse samaritano, como eu disse, carregava na sua mochila 3 coisas essenciais. Depois de ter um coração que olhe para a humanidade com misericórdia, com empatia. Quando eu tinha 15 anos, até eu ter 15 anos, eu estava vivendo essa vida aí que todo mundo está vivendo, sem sentido. Se não tivesse alguém chegado, tivesse se compadecido de mim, o que seria de mim hoje? Eu fico às vezes pensando, o que seria de mim? Então, depois de ter esse coração compassivo e olhar para as pessoas com empatia, se colocando no lugar delas, que elas precisam de ajuda, o óleo você precisa ter na sua mochila. O óleo representa o Espírito Santo. Se você não tiver, ser um cristão que seja cheio do Espírito, você não vai poder levantar e ajudar ninguém. O vinho representa o sangue de Jesus. Na nossa mochila, nós precisamos do óleo do Espírito Santo e nós precisamos do sangue de Jesus lavando a nossa vida. Sabe por quê? Quando nós temos o sangue de Jesus lavando a nossa vida, que já tenha lavado a nossa vida, nós vamos ter misericórdia do outro, porque nós precisamos e um dia tivemos. E esse samaritano tinha também as ataduras. Ataduras para envolver as feridas. Ataduras é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem, que conforta, que reveste a gente, que muda a maneira de pensar. E essas ataduras, elas cobrem as feridas e curam as feridas. A palavra de Deus tem que estar na sua vida. E é por isso que eu quero orar nesse momento. E eu quero desejar, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo, e em especial, Senhor, esses cristãos, todos que estão ouvindo, e aqueles que não entendem até a palavra, que nesse momento, aqueles que não entendem possam abrir os seus olhos, abrir sua compreensão, assim como um dia eu tive, Senhor, o privilégio de ter a minha mente aberta, meu entendimento aberto, e entendendo que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E por esses samaritanos que estão ouvindo, esses cristãos, todos, me incluo nisso, Senhor. Não nos deixe faltar um coração compassivo para aquele que precisa. Não deixe faltar para mim, Deus, não é nessa oração que eu estou fazendo, simplesmente, mas que não deixe faltar para nós, nesse mundo de pandemia espiritual, de gente longe de Deus, não pode faltar a empatia, não pode faltar o sangue de Jesus sobre nós, não pode faltar a lembrança que Jesus nos limpou e nós éramos miseráveis. Não deixa faltar o óleo do Espírito Santo para sermos cheios do Espírito, para que quando pregarmos as ataduras, a palavra venha cobrir feridas e curar quem precisa. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.